meu nome é Raniele, sou acadêmica do curso de História da UNEMAT, da modalidade semipresencial, do Polo de Sapezal. Segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, sobre a pandemia que nós estamos vivendo desde o começo do ano, eu não poderei me reunir com as demais integrantes do grupo. Eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que se trata sobre a Praça Lúcia Borges Maggi como espaço de memória e pertença social em Sapezal. E para a realização deste trabalho, nós usaremos a seguinte temática: os espaços urbanos e a pertença. E dentro deste tema, nós usaremos a função da memória e do patrimônio histórico. Para tanto, o nosso objeto de análise será a Praça Lúcia Borges Maggi, que ganha esse nome por ser a viúva do fundador André Antônio Maggi, que vem a ser o primeiro prefeito do município. E o município de Sapezal, ele está localizado no centro-oeste de Mato Grosso. Ele teve seu território desmembrado a partir do município de Campo Novo do Parecis, pela Lei 6.534, do dia 19 de setembro de 1994. Ela é uma cidade colonizada por povos sulistas. Em comemoração ao 8º aniversário de emancipação do município, é inaugurada a Praça Lúcia Borges Maggi. E dentro dessa perspectiva, nós analisaremos a questão da cidade como detentora da história e da memória. Sabe-se que a cidade se desenvolve a partir de um centro histórico, e esse centro histórico faz um diálogo com o restante da cidade. Dessa forma, nós iremos analisar a praça como fragmento de uma temporalidade escoada, detentora de história acumulada. Para isso, nós analisaremos a Praça Lúcia Borges Maggi, tendo em vista que cada indivíduo tem uma visão, a partir da sua pertença, identidade e também imaginário social. Através do tempo e cargas simbólicas, são construídos os espaços da memória. Assim, nós iremos apresentar como as pessoas dialogam com esse espaço, de que forma esse espaço interfere ou modifica a sua vida. E nesse momento eu vou fazer uma citação da Pesavento, que eu acho que se encaixa bem dentro do nosso tema. Os centros urbanos sofrem os desgastes físicos inerentes à passagem do tempo e ao uso social de tais espaços. Sofrem ainda alterações de uso que modificam, apagam ou destroem a função original dos mesmos. E, por último, a centralidade por ser acometida de uma perda de significado e de memória, sofrendo pelo esquecimento e pela falta de sentido histórico, que foi perdido através das gerações. Sobre tudo isso, nós trabalharemos os significados, ressignificados e as memórias da Praça Lúcia Borges Maggi. De que forma a população vê essa praça, de que forma ela interfere na sua vida e de que forma ela agrega mais conhecimento e história para si. Fica aqui a minha colocação, e agora as demais integrantes do grupo darão sequência apresentando a historiografia e a memória da praça, bem como a descrição da espacialidade e a forma de como o Covid-19 alterou a vivência citadina. Olá, estamos visualizando, através dessa sequência de fotos, a Praça Municipal Lúcia Borges Maggi, no município de Sapezal, Mato Grosso. Município este potencialmente agrícola e relativamente novo, mas com muita história para contar. A praça foi inaugurada no dia 19 de setembro de 2002, dia do 8º aniversário da cidade, visto que o município foi emancipado da cidade de Campo Novo do Parecis em 19 de setembro de 1994. Essa praça recebe esse nome em homenagem a Dona Lúcia, viúva do fundador e idealizador da cidade, senhor André Antônio Maggi. Estes que são os pais do ex-governador do estado, Blairo Maggi. Dona Lúcia recebeu o título simbólico de embaixadora da cidade, por ser muito companheira do seu esposo e escolher residir aqui e ajudar na evolução da cidade. Mesmo tendo bens em outras cidades do estado e no Paraná, optou por viver aqui ainda nos dias de hoje. Seu André Antônio Maggi morreu de AVC no dia 22 de abril de 2001,
aos 73 anos. Seu corpo foi velado em Sapezal e depois foi levado para Rondonópolis, sede de sua empresa Amage, e seguiu para sepultamento em São Miguel do Iguaçu, interior do Paraná, cidade onde ele cresceu e iniciou o Grupo Mage. A praça recebeu em 2003 uma estátua em tamanho natural como homenagem ao homem de origem pobre que se tornou o maior produtor de soja do mundo. Junto a essa estátua há uma placa com uma frase muito usada e atribuída a ele, que diz o seguinte: "Desde pequeno ouço falar em crise, mas nunca a encontrei." Vale ressaltar que a família Maggi tem grande influência na cidade, nomeando avenidas e uma escola estadual. Essa praça tem uma grande importância no processo histórico do município de Sapezal. Além de ser o primeiro cartão postal do município, era o local onde as famílias se reuniam, uma vez que ela é bem grande e convidativa ao lazer. Nos primeiros anos de emancipação da cidade, a praça foi muito usada para a realização de eventos, como festas juninas, comemoração do aniversário, shows e decorações natalinas. A comunidade utilizava a praça para o lazer e confraternizações nos finais de semana. O centro comercial ficava aos arredores da praça. A rodoviária fica bem próxima à praça, então assim que os novos moradores chegavam, a primeira impressão que tinham da cidade era boa, porque vinham à praça e ficavam encantados com sua beleza. O chafariz, localizado no centro da praça, era de uma beleza ímpar, que encantava adultos e crianças. Esse chafariz era ligado pontualmente todos os dias a partir das 17 horas e era iluminado, fazendo com que a água tivesse um efeito calmante. Infelizmente, por razões desconhecidas, o chafariz encontra-se desativado há alguns anos e a movimentação das famílias transferiu-se para outras regiões da cidade, tornando a praça, antes tão adorada, em um lugar ermo, que serve como morada dos moradores de rua. Talvez um dos motivos para essa transferência seja o fato da prefeitura ter se mudado para o novo endereço, o que carregou consigo boa parte da movimentação que agregava vida à praça. Observa-se que Sapezal é um município de emancipação recente no estado de Mato Grosso, com apenas 25 anos de idade. Assim sendo, utilizando o artigo História, Memória e Centralidade Urbana, de autoria de Sandra Pessavento, podemos observar que a cidade surge, cresce e se desenvolve a partir de um centro, de um núcleo original, onde se situa a parte mais antiga. As cidades, contudo, têm a propriedade de aumentar, de se densificar, de crescer de forma desmesurada, e os seus centros são tendencialmente os primeiros a sofrerem tais transformações. Devemos lembrar que a praça não perdeu seu valor histórico, ela apenas deixou de ter a mesma importância que tinha em meados dos anos 2000. Esta é a Escola Municipal Antônio Clarismundo Scheffer. É a primeira escola do município e começou suas atividades em 1984, na antiga Fazenda Mulfato. Em 1989, seu prédio foi concluído e as crianças, em torno de 60, em salas multisseriadas, começaram a frequentar as novas instalações. Elaine Schneider foi a primeira diretora. Na época, a escola se chamava Escola Municipal Sapezal. Ela atendia cerca de 60 alunos em 3 turnos. Hoje, atende cerca de 1.100. Em 1990, contava com um EJA no noturno. Hoje, não mais é ofertada essa modalidade no ensino municipal. Tivemos a oportunidade de conversar com Dona Poliquer, a primeira merendeira,
que conta com orgulho e nostalgia os primeiros momentos dessa escola, que é tão importante para o município. A escola surgiu primeiro que a praça, e este fato foi uma das relevâncias que impulsionaram a construção da praça. Para que as crianças brincassem, tivessem um local adequado para seus eventos e também pudessem aguardar a chegada dos ônibus que a levariam para casa. Em 1984, data de emancipação do município, a malha viária dos ônibus escolares era algo em torno de 1.500 quilômetros ao dia, entre idas e voltas. Hoje, o município disponibiliza cerca de 20 ônibus para atender os alunos e sua quilometragem praticamente dobrou. O ponto de ônibus fica diretamente em frente à praça, o que causa um fluxo intenso de alunos das duas escolas que ficam na mesma região. Os arredores da praça é praticamente o mesmo que há 20 anos atrás. A prefeitura ficava numa casa adaptada e foi sede do governo por mais ou menos 15 anos, até que se construiu a nova sede. Hoje, esse antigo prédio é usado por uma creche municipal que atende cerca de 250 alunos. Bem numa esquina está o prédio da Amage Energia, prédio que abriga os escritórios de fazendas e das usinas do Grupo Mage. Ao lado temos uma malharia de propriedade de uma das famílias mais antigas da cidade. Essa malharia existe desde 1996. Há algumas casas intercaladas com o comércio, que são dos mesmos donos de famílias pioneiras que aqui chegaram desde 1984. Há um hotel que está instalado desde 1998, uma rádio que foi por mais de 20 anos a única da cidade. Essa rádio tem um acervo fílmico e imagético de mais de 600 CDs e pastas de arquivos. Existe uma pequena curiosidade sobre as árvores da praça. A espécie predominante na praça é a planta Ficus benjamina. Era a árvore favorita do Sr. André Maggi. Por isso foram plantadas mais de 50 delas no entorno da praça. Hoje, infelizmente, estão sendo retiradas para evitar acidentes, uma vez que seus interiores estão tomados por cupins. A esperança é que novas mudas de outras espécies sejam replantadas no decorrer dos próximos anos. Estão sendo levados para um dos ginásios aqui da nossa cidade. A polícia militar, eles fazem uma triagem com essas pessoas, pegam seus dados, seus nomes, levam para esse ginásio. Lá eles têm 4 refeições por dia, tem banho, tem dormida, porém eles não são obrigados a ficar lá. Se algum deles quiserem sair de lá, eles têm que assinar um termo de compromisso, a qual a prefeitura se isenta de qualquer problema que aconteça com eles. Porque nem todos eles conseguem aceitar regras, e para você ficar lá existem regras. Então, esses moradores de rua, eles não estão mais na praça, né? Você pode ver que os que a gente conseguiu filmar hoje é porque realmente não querem ficar lá no local, porque lá eles ficam o dia inteiro e a noite toda. Lá tem atividades para eles fazerem, mas nem todos conseguem ficar presos, então alguns saíram. Mas a nossa cidade, devido a essa pandemia, depois do primeiro caso, que foi dia 19 de maio, até o dia de ontem, que foi o último boletim que a prefeitura notificou, nós já temos 80 casos na cidade, 50 curados e temos 1 internado em enfermaria, 31 em isolamento domiciliar. Então, o que eu posso ver na cidade, as pessoas elas precisam se conscientizar um pouquinho mais. Elas não estão levando tão a sério o problema da nossa cidade ser pequena e termos poucos recursos. Então, eu queria pedir assim, no geral, né? Fique em casa, saia de casa somente se for necessário. Porque você ficando em casa, você está protegendo você, a sua família e os seus conhecidos. E se você precisar sair de casa, saia prevenido, saia com a máscara, mantenha a distância
porque a doença está aí, a cura ainda não chegou e nós precisamos nos cuidar. Nós moramos numa cidade baseado pelo IBGE, 23 mil habitantes mais ou menos, né? Que o fluxo de pessoas aqui é transitório, então é aproximadamente 23 mil habitantes. Nós temos um hospital que é pequeno, temos apenas 10 leitos de UTI, então o nosso recurso é pouco para realmente se a doença se alastrar. Então fica aí a dica, fique em casa, saia somente se for necessário. O nosso desejo é que essa praça ela volte a ser como era antes, movimentada, cheia de alegria, cheia de festa. E o que nós queremos é que essa pandemia acabe logo e que a população, tanto de Sapezal quanto do Brasil, do mundo, possa viver novamente a alegria de poder sair com liberdade. Porque, infelizmente, nós estamos presos, reféns, de uma situação que está fora do controle. E o nosso desejo é que esse mal acabe logo e que possamos novamente usufruir desse espaço tão maravilhoso que é a Praça Lúcia Borges Marges, aqui na nossa cidade de Sapezal, e que tem sido um marco na cidade, um lugar pitoresco, um lugar agradável de se viver e que no momento está assim, deserta. A elaboração deste vídeo foi de suma importância para a nossa formação acadêmica. Por meio dele, nós pudemos treinar o nosso olhar, percebendo a cidade em toda a sua sensibilidade e pertencimento, compreendendo que cada pessoa tem um olhar, uma perspectiva diferente, tudo isso por meio de sua pertença e identidade, que são distintas, e através do tempo, a história se ressignifica e traz novos símbolos. A Praça Lúcia Borges Maggi é dotada de cargas simbólicas, ou seja, um lugar de memória, um local que carrega muita história e a memória do município de Sapezal. E vale lembrar que esse trabalho ele foi produzido no modelo de home office, respeitando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tendo em vista a pandemia que nós estamos vivendo.